Dando sequência com a parte 3 dos nossos vídeos sobre a NR1, vamos falar agora de 1.5 até 1.5.5. 1.5 Gerenciamento de riscos ocupacionais. 1.5.1 O disposto neste item deve ser utilizado para fins de prevenção e gerenciamento dos riscos ocupacionais. Ou seja, quando nós falamos em prevenção, obviamente estamos falando em antecipação. E quando falamos de gerenciamento, então não se trata apenas de um reconhecimento, mas sim de adotar as medidas necessárias para conduzir os processos enquanto eles existirem, minimizando os riscos ocupacionais. Também é importante falar que fala sobre riscos ocupacionais de uma forma aberta, de uma forma ampla. Isso significa que, diferente do que fazíamos antes no PPRA, quando nós fazemos o gerenciamento de riscos ocupacionais pelo PGR, nós precisamos avaliar não apenas os riscos físicos, químicos e biológicos, mas também outros tipos, incluindo os ergonômicos, que não faziam parte do PPRA, e eventualmente de acidentes ou quaisquer outros que façam parte da rotina do ambiente de trabalho. 1.5.2 Para fins de caracterização de atividade ou operações insalubres ou perigosas, devem ser aplicadas as disposições previstas na NR15, atividades e operações insalubres, e NR16, atividades e operações perigosas. Fica evidente então que esse texto não deve ser utilizado para a caracterização de nenhum tipo de adicional. Para você fazer caracterização, você deve continuar utilizando as NRs referidas. 1.5.3.1 A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais. O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um programa de gerenciamento de riscos, PGR. A critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade. Ou seja, o PGR é estabelecido por estabelecimento. Só que como você vai subdividir os ambientes para poder fazer a identificação, o reconhecimento, o mapeamento e posterior gestão integral dos riscos, vai de acordo com o seu julgar técnico. Então, se você tiver um ambiente grande, onde todas as pessoas estejam expostas ao mesmo tipo de risco, você vai ter um critério de separação ou de fracionamento dessa área. Agora, você pode ter o mesmo ambiente, só que com atividades muito diferentes em seu interior, com presença de níveis de ruídos particulares em um ambiente e não em outro, com presença de alguns agentes químicos em um local e não em outro. Então, a partir daí, por estabelecimento, você vai começar a subdividir o seu espaço, a sua área, seja por função, seja por atividade, ou pelo critério que o profissional responsável pela elaboração do documento julgar mais apropriado. 1.5.3.1.2 O PGR pode ser atendido por sistemas de gestão desde que estes cumpram as exigências previstas nesta NR e em dispositivos legais de segurança e saúde do trabalho. Então, além das normas regulamentadoras, existem outros sistemas de gestão com certificação, com avaliação periódica, que podem ser utilizados. O importante é que esse sistema atenda a todos os requisitos previstos na nossa legislação e podem ser mais restritivos, só não podem ser mais brandos do que o que está previsto na nossa lei. 1.5.3.1.3 O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho. Esse parágrafo é pequeno, mas a importância e o significado dele é bastante extenso. Porque quando a gente fala que deve estar integrado com outros planos ou programas, isso significa o seguinte: de acordo com cada estado do Brasil, de acordo com cada região dentro de cada estado, podem haver outras políticas que falam, por exemplo, sobre integração de empresas em planos de emergência mútuo, os planos de auxílio mútuo, como a gente conhece. Podem haver legislações locais que extrapolam um pouquinho o que está previsto na NR propriamente dito, mas que são razoáveis para cada ambiente. Então, quando você fala sobre isso, você está dizendo que tudo aquilo que estiver vinculado à segurança e saúde no trabalho acaba tendo que fazer parte do programa de gerenciamento de risco. Se a segurança e saúde do trabalho fala sobre combate a incêndio, então toda a legislação de combate a incêndio por estado, eu aqui em São Paulo, né, pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ou você pela sua região, ela tem que estar integrada ao PGR.
Então, pode até haver um refinamento em documentos separados, mas deve haver a citação, a menção de um no outro. Então, veja como expande a questão do gerenciamento de riscos ocupacionais. 1.5.3.2. A organização deve: A. Evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho. Evitar o risco é sempre a melhor opção. B. Identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde. A partir dos riscos, o que se espera que ocorra em consequência. C. Avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco. Não é porque um risco existe que ele efetivamente esteja causando qualquer tipo de malefício aos trabalhadores. Basta dizer que para isso temos os limites de exposição. A presença de um agente por si só não significa que ele pode ser prejudicial. D. Classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção. E. Implementar as medidas de prevenção de acordo com a classificação de riscos e na ordem de prioridade estabelecida na linha G do subitem 1.4.1. E F. Acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. Então, novamente, fala-se que nós devemos não apenas identificar, mas medi-los ou avaliá-los, estabelecer um critério de prioridade na ação para eliminar, reduzir, substituir ou neutralizar, né? E acompanhar periodicamente a efetividade das nossas ações. 1.5.3.2.1. A organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, ou seja, remete explicitamente aos agentes ergonômicos. 1.5.3.3. A organização deve adotar mecanismos para: a. Consultar os trabalhadores quanto à percepção dos riscos ocupacionais, podendo para este fim ser adotadas as manifestações da CIPA. É interessante falar sobre isso, porque muitas vezes alguém que tenha proficiência, alguém que realize aquela atividade com certa frequência, consegue identificar certos riscos ou variações em função das diversas atividades de riscos que não foram observados num estudo prévio, por exemplo. Então, ouvir os trabalhadores é um jeito muito interessante, desde que seja de uma forma técnica e adequada, de antecipar problemas ou, na impossibilidade de antecipá-los, identificá-los o quanto antes para poder agir com a melhor proteção possível. B. Comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e a medida de prevenção do plano. Isso também é interessante porque, mesmo que haja um agente, você já está explicando ali qual é o efeito que aquele agente pode ou não fazer no organismo. E a partir do momento que você evidencia que o limite está abaixo dos limites de exposição, você desde já vai demonstrando que ele está sendo, é, que a pessoa, o trabalhador, está num ambiente onde as pessoas se preocupam em mantê-lo seguro e saudável. 1.5.3.4. A organização deve adotar as medidas necessárias para melhorar o desempenho de SST. Esse parágrafo também tem muito mais coisa do que parece. Porque a partir do momento que diz que a organização deve adotar as medidas necessárias, isso significa que ela deve dispor dos recursos necessários. E esses recursos podem ser materiais ou humanos. Então, isso implica em contratação de pessoas, disponibilidade de informática, de suporte, pontos de operação e assim por diante. Isso inclui a questão de treinamentos, de disponibilidade e flexibilidade para ações junto ao pessoal operacional de qualquer nível que seja. Então, quando você fala num parágrafo tão simples, adotar as medidas necessárias, parece pouca coisa, mas na verdade isso expande em recursos humanos e materiais. 1.5.4.1. O processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais deve considerar o disposto nas normas regulamentadoras e demais exigências legais de segurança e saúde no trabalho. Bom, parece pouca coisa, mas novamente não é. Por quê? Porque deve considerar o que está disposto nas normas regulamentadoras. Só que pontualmente nós encontramos nos textos das normas algo parecido com isso. Devem ser adotados os critérios estabelecidos nesta NR,
ou, na ausência destas, em normas internacionais. Então, remeteu a toda uma gama de conhecimento que vai muito além do que está previsto apenas no nosso texto, mas que entra no espectro de todo o conhecimento científico disponível no momento. Então, apesar de ser um parágrafo simples, o que tem por trás dele é bastante complexo. 1.5.4.2 Levantamento preliminar de perigos. 1.5.4.2.1 O levantamento preliminar de perigos deve ser utilizado antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações. Justamente por ser preliminar, nós usamos os critérios de projeto e os conhecimentos sobre os equipamentos ou atividades que serão realizadas para já determinar o que pode ser encontrado, a condição que pode ser encontrada e eventuais medidas de proteção a serem adotadas. B. Para as atividades existentes, que é o mais comum. Depois que tudo começou a funcionar, é que eventualmente que realmente a gente vai verificar como é que os riscos podem se comportar, inclusive se atenuando ou se agravando em função de processos distintos, mas que tenham algum tipo de correlação. C. Nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades do trabalho. Você tem um ambiente e já tem uma boa caracterização desse ambiente, mas eventualmente você pode modificá-lo mudando matéria-prima, mudando maquinário, alterando o layout, modificando o sistema de exaustão, as aberturas de teto, caso sejam viáveis, e para cada coisa um tipo de exemplo. Toda vez que você faz isso, você pode estar alterando os resultados das suas medições de segurança e saúde ocupacional. E isso não implica necessariamente numa piora. É importante ressaltar que no PGR, pela gestão, nós temos que tratar e registrar tanto aquilo que é ruim, mas com a mesma importância aquilo que é bom. Então, qualquer alteração que você faça que venha a otimizar ou melhorar o ambiente de trabalho também deve ser registrado no PGR. Então, cabem os dois casos. 1.5.4.2.1 Quando na fase de levantamento preliminar de perigos o risco não puder ser evitado, a organização deve implementar o processo de identificação de perigos e avaliação dos riscos ocupacionais, conforme disposto nos subitens 1.5.4.2.1.2. A critério da organização, a etapa de levantamento preliminar de perigos pode estar acompanhada da etapa de identificação de perigos. Então, embora sejam coisas um pouquinho diferentes, dependendo da complexidade da atividade, você já pode ver fazendo as duas coisas de uma vez só. Quando convém e quando não convém, de acordo com a complexidade da tarefa e de acordo com o julgamento técnico do profissional responsável pela elaboração de toda a documentação. 1.5.4.3 Identificação de perigos. 1.5.4.3.1 A etapa de identificação de perigos deve incluir a descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde. B. Identificação das fontes ou circunstâncias em que esses perigos surgem. E C. Identificação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos. Vale a pena ter um pouquinho de atenção, principalmente nessa letra B. Por vezes, uma determinada atividade tem riscos que são comuns a todos do ambiente, porém, num momento específico da atividade, ela agrega outros riscos a um grupo pontual que esteja, por exemplo, muito mais próximo do que os demais. Só para dar um exemplo mais claro. Imagine que você tem um ambiente quente de uma fundição. O calor do ambiente vai ser medido e vai ter um critério geral para aquele local. Porém, pode ser que haja um trabalhador que realize uma atividade de aplicação de desmoldante nos moldes da fundição, ou alguém que faça a extração de peças e que por causa disso ele esteja temporariamente exposto a um ponto de calor maior do que está previsto na medição ambiental padrão. Então veja que é um momento pontual, porque é somente quando ele vai fazer uma extração ou uma pulverização de desmoldante nos moldes, porém acontece. Então você tem que tratar esses momentos particulares de uma forma diferente. Daí a questão de identificação da circunstância. 1.5.4.3.2
A identificação dos perigos deve abordar os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e segurança no trabalho. Bom, da identificação de perigos externos, a gente pode entender isso de duas formas. Primeiro, imagine que você tenha uma planta, um local de trabalho, em que haja um prédio administrativo. Próximo a esse ponto do prédio administrativo, existe um local de transbordo de um produto químico qualquer. Você pode entender o seguinte: olha, no ambiente de trabalho, propriamente dito, não tem exposição a agente químico, pois trata-se de uma área administrativa. Porém, num caso de falha, uma vez que o transbordo de material ocorre ali numa proximidade conhecida, né? Pode haver uma exposição ao produto químico. Ah, mas então eu vou ter que deixar disponível o EPI para o pessoal do escritório? Não, é claro que não. Você só vai fazer essa identificação e, na ocorrência de um vazamento químico durante o transbordo, o pessoal do escritório tem que ter o treinamento e a informação de como proceder, tá certo? Então, veja, essa é uma condição. Uma outra condição, quando a gente avalia risco externo, é onde a sua empresa está localizada. Imagine que ela está localizada num polo industrial e que a sua empresa está integrada num plano de auxílio mútuo. Já falei sobre isso um pouquinho lá atrás, né? O que acontece é o seguinte: a sua empresa está vizinha a uma que tem uma grande manipulação de produtos tóxicos. No caso de um vazamento de produto tóxico na empresa vizinha, uma vez que vocês estão integrados no plano de auxílio mútuo, a sua empresa também tem que estar apta a reagir a esta situação. Você não vai fornecer EPIs para o vazamento de produtos tóxicos da empresa vizinha, mas todos os seus trabalhadores têm que estar cientes de como proceder no caso de um alarme geral do polo onde a sua empresa está inserida. Então veja que são cuidados que vão ser tratados e que devem ser observados também no PGR. 1.5.4.4 Avaliação dos riscos ocupacionais. 1.5.4.4.1 A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seus estabelecimentos, de forma a manter informações para a adoção de medidas de prevenção. Para cada risco, deve ser indicado um nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde, com a probabilidade ou chance de sua ocorrência. É muito importante falar sobre isso em esse item 4.4.2, porque o que acontece algumas vezes é o seguinte: se houver uma falha no critério do que é severo e do que não é, do que é grave e do que não é, do que é contínuo, intermitente e assim por diante, consequentemente, toda avaliação de riscos depois pode ser comprometida. Eu vou citar aqui um exemplo para que fique bem claro. Vamos estabelecer entre nós aqui que alguma coisa vai ser considerado como grave, um acidente vai ser considerado como grave quando houver sequelas ou danos irreversíveis. E a morte, para a gente, vai ser tratado como dano irreversível, tá? Mas então vamos lá. O que é grave? Grave é aquilo que gera sequelas ou danos irreversíveis. Pois bem, o que é leve? Nós vamos dizer que é leve aquilo que seja reversível e que não deixe sequelas. Muito simples, certo? Muito bem. Então agora vamos forçar um exemplo didático. E eu fui bem claro, hein? Forçar um exemplo didático. Imagina que você sofre. Você não. Imagine que um trabalhador da empresa sofre um corte no dedo e que depois ele fica com a cicatriz do corte na ponta do dedo. Isso é leve ou é grave? Se a gente entende que grave é aquilo que deixa sequela e dissermos que a cicatriz na ponta do dedo é uma sequela, é grave. Vamos fazer a mesma pergunta agora falando que o corte foi no rosto. Se for no rosto de um homem ou no rosto de uma mulher, do ponto de vista ocupacional, não faz diferença nenhuma, mas do ponto de vista social e estético faz. Você vai avaliar isso dessa forma? Mas vamos voltar aqui. Então vamos lá. Então entendemos que o corte no dedo é grave, porque ficou a sequela, que é a cicatriz. Agora uma outra pessoa sofre uma fratura interna no braço. Tudo bem? Fratura interna no braço, leve ou grave? Há quem possa defender que é leve. E por que que é leve? Porque você vai pôr o gesso, vai fazer o processo de fechamento do osso, talvez faça um pouco de fisioterapia depois,
não vai ter sequela aparente nenhuma, não vai ter perda nenhuma, então é leve. Veja que eu não usei no meu critério o tempo de recuperação do corte, nem o tempo de recuperação da fratura, porque não faz parte da análise. O critério foi simples: grave, com sequela ou irreversível. Leve, reversível ou sem sequelas. A fratura foi reversível, não deixou sequela, então a gente conclui que um corte na ponta do dedo, se ficar cicatriz, é grave, e uma fratura de braço interna é leve. Não faz o menor sentido, você concorda comigo? Mas foi simplesmente uma manipulação da informação com base num critério pré-estabelecido. Então esse item 1.5, ponto 4, ponto 2, ele é fundamental, porque na hora que você faz a avaliação, a adequação, via de regra, vai exigir recursos de tempo, de horas homens trabalhadas e muitas vezes investimento financeiro. Se os investimentos caírem sobre pontos que não sejam do interesse da organização, pode haver a tentativa, isso é comum, de verificar ou de reavaliar prioridades. Agora, se você tiver esses critérios muito bem definidos logo no início, essa possibilidade vai ser muito reduzida e o seu trabalho vai ter um fundo técnico bem mais interessante. 1.5.4.2.1 A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou à circunstância em avaliação. Tudo bem que algumas empresas preferem o uso de uma técnica ou a outra, inclusive ministram treinamentos corporativos sobre uma técnica frente à outra. Eu entendo que você, profissional, possa também ter mais facilidade ou contato com alguma ferramenta, o What If, app, APR, espinha de peixe, o Ishikawa, ou seja lá quantas outras ferramentas existam. Só que pode ser que para um determinado processo a ferramenta de identificação de problemas deva ser o RASOP. Por quê? Porque demanda uma série de reações e intervenções de processos químicos. Não, mas eu não domino o RASOP, então é melhor encontrar alguém que domine para fazer o uso da ferramenta. Ou, obviamente, capacitar-se para isso. Agora, se o processo requer um cuidado grande, mas não requer uma técnica tão complexa, então você vai utilizar a técnica que dominar e que seja condizente e suficiente para atender os requisitos de cada operação. Então não existe a técnica certa nem a metodologia certa. O que existe é aquilo que vai funcionar bem para cada situação a ser avaliada. 1.5.4.4.3 A gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados. Quando a gente fala de número de trabalhadores possivelmente afetados, a gente acaba remetendo a uma ferramenta chamada HRN, Hazard Rating Number. Essa ferramenta HRN não é uma ferramenta de identificação, ela é uma ferramenta de priorização. Ou seja, eu a considero semi-quantitativa. Por que semi-quantitativa? Porque ela traz informações numéricas que ajudam a estabelecer prioridade, porém o valor numérico ainda é atribuído em função de um critério pessoal, que pode ser pela experiência da decorrência dos eventuais acidentes da experiência ou da expectativa. Então, quando a gente usa a ferramenta HRN, que é bastante difundida no mercado, a gente tem um bom critério para priorizar as ações, mas ela não é uma ferramenta de identificação. 1.5.4.4.3.1 A magnitude deve levar em conta as consequências de ocorrência de acidentes ampliados. Ampliados, porém, tecnicamente razoáveis, tá certo? Então imagine que você fala assim: se eu tiver uma operação. Bom, vou dar um exemplo prático. Você tem no seu ambiente de trabalho máquinas que funcionam com mangueiras pressurizadas. Processo hidráulico, pneumático, não importa, mas tem mangueiras pressurizadas. Se em uma determinada empresa a área for automatizada com muito pouca gente e houver uma ruptura de mangueira e ela começar a chicotear no meio do processo, quantas pessoas poderiam se ferir?
Agora, se você tem essa mesma condição numa máquina igualzinha, só que não está naquela empresa, está numa empresa onde tem muito mais trabalhadores e um pouco menos de automação. Nessa mesma situação de rompimento e chicoteamento da mangueira, quantas pessoas poderiam ser afetadas? Então você vai tratar isso de forma ampliada, de acordo com o raio de alcance da mangueira, as pessoas que estiverem no perímetro, mas você tem que ser razoavelmente técnico. Um outro exemplo, você tem um processo de usinagem. Se houver uma ruptura, um processo bem simples, vamos falar aí de um esmeril, tá certo? Se houver a ruptura e projeção do rebolo, né? Quantas pessoas podem ser atingidas? Então, nenhuma, uma, três, quatro, quantas estiverem na frente, esse critério vai depender do quê? Qual é a empresa, quantas pessoas trabalham naquela área, qual é a velocidade do processo de usinagem, quais são, falando do rebolo, né? Agora, se a gente vai falar do cabo, como ele estava ancorado, qual é o comprimento desse cabo, qual é o nível de pressão de trabalho. Então, com base nessas informações todas, é que você vai ter que fazer um julgamento técnico para então definir de forma ampliada, porém razoável, qual seria a abrangência de um acidente de trabalho. 1.5.4.4.4 A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta os requisitos estabelecidos em norma regulamentadora, as medidas de prevenção implementadas, as exigências de atividade de trabalho e a comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na NR9 para os itens aplicáveis aos valores da NR9, certo, gente? 1.5.4.4.5 Após a avaliação, os riscos ocupacionais devem ser classificados, observados o subitem 1.5.4.4.2, para fins de identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação. Identificou os riscos, aplicou as ferramentas de quantificação. Agora é a hora de saber se precisa ser adotada alguma medida. Aí eu identifiquei um risco, encontrei um determinado nível de calor, mas que está dentro dos parâmetros ocupacionais. O que eu lanço no plano de ação? Ah, mas se eu encontrei um risco que está abaixo dos limites ocupacionais, eu deixo de fora? Não, de jeito nenhum. A empresa deve sempre se resguardar. Então, na ocorrência de uma medição que evidencie que um risco ocupacional está dentro dos limites de tolerância, é fundamental não apenas lançar no PGR a identificação e a verificação de que está abaixo do limite de tolerância, como também arquivar todos os registros que mostram isso. Os resultados laboratoriais, as medições, os certificados dos equipamentos utilizados durante as medições e assim por diante. 1.5.4.4.6 A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada 2 anos ou quando da ocorrência das seguintes situações. Ou seja, de quanto em quanto tempo devo reavaliar os riscos? Num processo contínuo, pelo menos a cada 2 anos. Agora, se ocorrer a implementação de medidas de prevenção, você avalia antes. Para quê? Para saber se a implementação de medidas de prevenção surtiram um efeito. Surtiu? Excelente, registra essa evidência. Não surtiu? Vai ter que adotar uma outra medida dentro de um plano de ação. B. Após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modificação dos riscos existentes. Ou seja, mudei o layout, troquei matéria-prima, substituí o maquinário, modernizei alguma coisa, retirei um produto tóxico, agregando um não tóxico. Toda vez que houver uma mudança desse tipo, você deve evidenciar essa mudança e registrar os impactos que ela trouxe, benéficos ou não. C. Quando medidas, perdão, C. Quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de proteção. Então, você tem uma medida de proteção que não surte o efeito necessário, então, um processo inferior a 2 anos, você deve reavaliar o seu PGR. D. Na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. E. Quando houver mudanças nos requisitos legais aplicáveis. Mudou a legislação, mudou o nível de exposição, mudaram os critérios de tolerância, você reavalia o PGR.
1.5.4.4.6.1. No caso de organizações que possuem certificações em sistema de gestão de SST, o prazo poderá ser de até 3 anos. Ou seja, de repente a empresa onde você trabalha tem a ISO 45, né, 45.000. Então você pode expandir a reavaliação do PGR de 2 para 3 anos.